Olha só, gente, procuramos o professor doutor em matemática Jefferson Leite para saber da evolução dos números da Covid-19 aqui no estado do Piauí. O nosso estado já entrou no chamado pico de casos da segunda onda de contágio. A expectativa agora é pela chamada duração do platô. Todos os detalhes com o professor Jefferson nessa entrevista. A afirmação de um pico, principalmente na situação que a gente acredita que esteja, ela é um pouco difícil de você fechar isso. Por que eu estou dizendo isso? Pela quantidade de mortes, de óbitos que nós temos por dia, é bem possível que a gente esteja testando muito pouco. Ou seja, esse número de casos que nós temos hoje, ele parece não condizer com a realidade, né, no sentido de percentagem de números de casos que chegam a óbito. Porém, na perspectiva de modelo matemático que não vê essa chamada subnotificação dos casos, a gente acredita sim que estejamos num pico, né? Existem locais do gráfico que matematicamente a gente chama de resistência, porque a população ela é limitada e tudo mais, e a gente acredita que nós estamos sim num pico e que vamos passar ainda por um platô aí de mais de um mês. O que caracteriza o platô? O platô, quando você olha para o gráfico, ou de número de casos diários, ou número de mortes diárias, você tem essa quantidade se repetindo por algum tempo. Ou seja, você tem uma constância no número de casos ou óbitos durante um período. Quando a gente põe isso, mais uma vez, tanto nos casos confirmados, como nos óbitos confirmados, e nos modelos de previsão, a gente tem uma resposta de que deveremos ter ainda pelo menos um mês de platô. E as medidas restritivas, no caso, não têm surtido efeito? Olha, quando você olha para as medidas restritivas, você tem duas situações. Uma situação teórica e a outra situação prática. A situação teórica é aquela onde efetivamente a gente tenta imaginar qual seria o cenário real, no sentido das pessoas evitarem o contato e fazerem a questão do isolamento social quando possível. Porém, o que a gente vê hoje, que seria a tentativa de isolamento social ou lockdown na prática, mostra que muitas das pessoas não seguem as regras como deveria. Nós vemos muita gente, inclusive sem máscara, vemos muita aglomeração em sítios, em bares, em restaurantes, e isso certamente faz com que a tentativa de um lockdown ou de isolamento, pelo menos parcial, seja um pouco prejudicada. Existem algumas situações em que as pessoas elas mesmo acreditam que o lockdown ou o isolamento social ele não funciona, mas numericamente em locais onde o lockdown ele realmente existiu de uma forma mais direta, nós tivemos uma resposta muito boa com relação à queda do número de casos e, por consequência, mortes. Bom, a falta do comprometimento geral da população pode provocar o aumento do número de casos, transmissibilidade, mortes pelo coronavírus, e isso já associado a um colapso na rede de saúde? Certamente, o colapso na rede de saúde ela está diretamente ligada ao número de óbitos. Essa pode ser uma outra explicação de termos a quantidade do número de casos já em constância, porém os óbitos aumentando. Certamente, as pessoas que necessitam de leite de UTI, que não têm esse tipo de assistência, é muito provável que a quantidade de óbitos seja maior. Então, dentro dessa perspectiva, a gente inclusive tem alguns dados com relação já àquela população que está sendo vacinada. A gente vê que existe uma queda do número de casos e óbitos para aquela faixa etária da população que já foi vacinada. Então, isso nos mostra que se nós conseguíssemos acelerar a velocidade da vacinação, junto com essa parte de conscientização da população de que ainda não é hora de relaxar, certamente a gente consegue baixar o número de casos. Porém, essa não colaboração, vamos dizer assim, de parte da população, pode fazer com certeza com que nós tenhamos um número bem mais alto de mortes, como acontece inclusive em outras cidades do Brasil. O senhor relatou aí que alguns grupos já vacinados têm adoecido menos. Existe alguma faixa etária em que os casos continuam crescendo ou estabilizados em um alto patamar? Então, acredita-se que essa nova cepa, vamos dizer assim, que está sendo encontrada, inclusive no Piauí, ela causa mais óbitos em pessoas mais jovens. Jovens aí entenda-se na faixa de 20 a 50 anos.
O que a gente vem observando, olhando friamente os dados após o início desse grupo de vacinação, é que mesmo antes da vacinação com a nova cepa, as pessoas entre 20 e 50 anos estavam mais acometidas a precisar de assistência de saúde e também número de óbitos. Então, o que a gente percebeu agora nos últimos meses, ou no último mês principalmente, é que a quantidade de casos e óbitos daquela faixa etária de 65 anos para frente diminuiu com relação a tanto a número de casos como a número de óbitos, porém, nessa faixa etária de 20 a 50 anos, nós tivemos um substancial aumento com relação a óbitos, principalmente. E aí é que entra, exatamente aqui para encerrarmos, a necessidade de uma conscientização. Não basta o governo restringir se as pessoas na prática não colaborarem. Exatamente. A restrição é uma oportunidade daqueles que gostariam de contribuir, a gente espera que sejam todos, da gente fazer com que esses números baixem, porque a nossa grande dificuldade hoje é a oferta de leitos de UTI. Até um tempo atrás, nós tínhamos mais de 100 pessoas na fila para leitos de UTI. Com o início das medidas restritivas, com esse lockdown de 10 dias que nós fizemos, nós conseguimos diminuir bastante essa fila de espera, porém ela não acabou. Então a gente acredita que tudo isso passa pela conscientização das pessoas, uma vez que a vacinação vai ter o seu ritmo, e esse ritmo a gente não pode mudar ainda, pelo menos por enquanto.